bamato bakoboya yo bakolinga Satana. Ngai nalingi, oh ngai nalingi kolo Yesu. Yesu ndeko nabo, Yesu ndeko nabo lingo yo lingi, oh yo lingi ngai lingi, yo kuferaki ngai yo talisi ngai nzela yemba aleluya ngai nalingi nkolo Yesu Masia aleluya oh aleluya na Yesu ngai nalingi nkolo ngai nalingi nkolo na ngai aleluya na Yesu ni nani ye ni Yesu yo ni Yesu we ni Yesu wa uzima ni nani ye ni Yesu yo ni Yesu we ni Yesu wa hata milele Yesu ni wangu hata milele Yesu hata milele Yesu hata milele Yesu yeba milele hata milele Yesu ni wangu. Senhor, volta nosso olhar para Ti, na hora em que este rosto que nos é querido desaparece. Concede-nos, Senhor, a Sua face fortaleça a nossa esperança de voltar ver contigo durante este século para sempre. Seigneur, tu ne veux nous votre regard, à l'heure où disparaisse le visage de Jean. Nous voulons que vous nous accordez ta face, affermis nos espérances de revoir auprès de toi pour les siècles des siècles. Amado em Cristo, queremos agradecer o eterno Deus, Pai da Glória, que protegeu as nossas vidas durante toda a semana, a partir de segunda-feira até hoje, domingo. Estamos na presença do nosso Deus. Queremos agradecer este Deus pela glória que Ele manifestou na nossa vida. Oremos com a fé. Deus, Pai da eternidade, Pai da glória, aproximo diante do seu trono para poder elevar o teu nome, para poder exaltar o teu santo nome, porque tu és o santo que está acima de todos. Manifesta-te incomparável, Senhor, porque não há Deus que faz as coisas acontecer da sua forma. Nós exaltemos o teu santo nome, nós imploramos a tua misericórdia, porque não haverá Deus que pode fazer as coisas acontecer na nossa vida. Seja exaltado, Senhor, nosso Deus, seja elevado, Pai da glória, porque Tu és aquele, Senhor, nós adoramos, nós imploramos, nós exaltamos, Senhor, pelo nome maravilhoso, assim nós te pedimos com a fé. Yahweh, yokumama, Yahweh, yokumama na yo, Yahweh, yokumama, Yahweh, yokumama na yo, Yahweh, yokumama, Tomo etana,
Mutue inda yokumama zambe na nguya yovandi na nkembo kumama na yowe Yahweh yokumama Yahweh yokumama batuna kangai wapi zambe na yowe na yanoli na loyembo yovandi na nkembo kumama shinowe Yahweh yokumama Yahweh yokumama Yahweh yokuma kita yosala yokuma Yahweh yokuma papa na lola yokuma Yahweh yokuma Amados, vamos orar pela proteção da nossa vida. Vamos orar pela proteção da nossa igreja. Vamos orar pela proteção das nossas famílias. Let us pray for the protection of our life. Let us pray for the protection to our church. Let us pray for the protection to our family. Let us pray in the mighty name of Jesus. Santo da Glória, estamos orando para a nossa igreja. Deus, Tu és aquele que dá missão, é aquele que dá visão, é aquele que dá mantimento. Neste momento estou a orar a favor da igreja. Senhor Deus da Glória, abençoe os servos de Deus, abençoe as nossas famílias, abençoe as nossas mulheres, abençoe os nossos filhos, abençoe todos em nome maravilhoso de Jesus. Pai, não sabemos onde nós podemos ir se a Ti, nosso Deus. Não sabemos o que porta que nós podemos bater se a Ti, Senhor Jesus. Se você que é o dono desta obra, Senhor, nós o entregamos nas Tuas santas mãos, venha manifestar poderosamente. Queremos viver sinais e milagres. Queremos viver a Tua graça. Queremos viver a Tua mão poderosa na nossa vida, ao nosso redor. Pai, queremos ser modelo para esta geração. Queremos ser modelo para o nosso meio. Queremos ser um modelo para aqueles que vão nos frequentar. Queremos ser modelo para aquelas pessoas que virão na sua casa, na sua presença, em nome maravilhoso de Jesus. Deus, a sua palavra diz: ninguém pode vir a Ti sem você o chamar. Ta parole nous dit: personne ne peut venir devant le Dieu Tout-Puissant si le Dieu n'appelle pas. No one can come before you, God, if you don't call Him in the name of Jesus. No one can come before you. Il n'y a personne qui peut venir devant Dieu si le Dieu Tout-Puissant n'appelle pas. Si nous sommes là, éternel Dieu, c'est parce que Tu nous as appelés ce matin. Éternel, Tu nous as réveillés le matin. Dieu, Tu nous as protégés durant la nuit. Seigneur Dieu, Tu as manifesté Ta main puissamment envers nos vies, envers nos familles, nos chers parents, au nom puissant de Jésus. Merci pour Ta présence. Merci pour Ta gloire. Merci pour Ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Dieu de gloire, nous avons soif de Toi. Nous avons soif de Toi. Au nom puissant de Jésus. Et vous bien aimé dans le Seigneur, escuta. A palavra de Deus nos diz o seguinte, no livro de Deuteronômio, capítulo 6, no seu versículo 6 a 7, vou ler a palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 6, no seu versículo 6 a 7, a palavra de Deus nos diz o seguinte: os mandamentos que eu te dou hoje estará em seu coração, você as repetirá para seus filhos. Você vai falar sobre isso quando estiver em casa, quando estiver viajando, quando for para a cama e quando se levantar. Aleluia. A palavra de Deus diz: nós recebemos mandamentos. Nós recebemos o que vamos repetir diante dos nossos filhos. Vamos orar a favor das nossas crianças. We're going to pray for our children. We're going to pray for our family. Amanhã já é segunda-feira. Quarta, as crianças vão retomar a escola, desde pré até no nível de cima, vão retomar as aulas. La parole de Dieu nous dit dans le Deutéronome 6 et 7,
chapitre 6, versets 6 à 7. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Alléluia. Let us ask for the mercy and grace of God in our life. For everything that's happening in the world, so that God will save us from the disease and war that can affect our lives. Alléluia. Écoutez, je disais, nous devons demander la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu en faveur de nos vies, de tout ce qui arrive dans le monde, tout ce qui se passe, afin que Dieu nous sauve dans toutes sortes de contingents, dans toutes sortes de maladies qui ravagent le monde. Il y a des guerres de gauche à droite. Il y a des nations qui se lèvent contre les nations. Alors la prière de cet après-midi en faveur de nos familles, en faveur de nos enfants, en faveur des milliers où nous nous retrouvons. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Dieu de gloire, manifeste-toi puissamment parce que c'est toi qui opères. Éternel Dieu, je demande la paix dans les nations. Je demande la paix dans les églises. Je demande la paix dans les familles. Au nom puissant de Jésus, car tu es Dieu, Père, sauve nos vies, restaure-nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons soif de ta présence, nous avons soif de ta grâce. Au nom puissant de Jésus, manifeste-toi, Seigneur. Toi qui es l'incomparable, c'est toi qui opères. Éternel Dieu, il n'y a pas d'ombre de variation chez toi. Tu n'entres en balance avec personne. Je t'ai connu depuis mon enfance. Dieu, tu m'as récupéré de quelque part. Raison pour laquelle chaque dimanche, je viens devant ta présence. Seigneur, ce n'est pas à cause d'argent, ce n'est pas à cause de la famille, ce n'est pas à cause de la beauté, ce n'est pas à cause de l'intelligence, ce n'est pas à cause de mes connaissances, mais c'est que je sache, tu es l'unique véritable, l'incomparable, éternel Dieu. Cet après-midi, nous t'invoquons, nous te désirons, nous te désirons, nous te désirons dans nos maisons, nous te désirons dans l'entourage, nous te désirons au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand je regarde, il y a une fois, je dis, est-ce que Dieu nous voit? Et la réponse est sûre et certaine, il nous voit, parce que c'est lui qui nous réveille le matin. Quand je regarde ma vie, cela m'amène à lui rendre grâce, car il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, qui peut faire ce qu'il fait pour nous. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, il est là chaque matin, au l'heure de rendez-vous. Il est là au l'heure de rendez-vous. Nous nous sommes dit à 13h, nous sommes là dans sa présence. Et à 13h, il déploie les anges. Les anges sont là pour prendre la présence de tout un chacun. Il sait que nous sommes présents. La présence de tout un chacun. Il vient, il écrit, il dit oui, on est là présent au nom de Jésus. Manifeste-toi, l'incomparable Dieu de gloire. C'est toi, éternel Dieu. Nous élevons ton Seigneur, nous t'exaltons, Seigneur, car tu es l'incomparable. Merci Dieu de gloire, merci Dieu de paix, car tu manifestes au nom puissant de Jésus. Alléluia. Let us pray for our faith, so that it will be strong in the difficult moment. Let us be concentrated in the mighty name of Jesus. Écoutez, nous voulons prier pour la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi ne doit pas être la foi de compte-gouttes. Écoutez, la parole de Dieu nous dit dans le livre des Hébreux, chapitre 11 et 6, que tout celui qui s'approche de l'Éternel doit nécessairement croire qu'il existe celui qui peint. Bien-aimés, quand je regarde ce qui se passe dans le monde,
cela m'amène à invoquer une fois de plus mon Dieu, qu'il puisse me donner la foi. Nous allons prier pour la foi, qu'il augmente la foi, que la foi devienne encore meilleure, que la foi se fortifie une fois de plus, afin que nous soyons concentrés. Ne regardez pas le vide, ne regardez pas le vide, concentre-toi, vois que c'est toi qui es dans la présence de Dieu, parce que vous avez compris le temps. Écoutez, l'heure vient, il est déjà venu. Le vrai et le véritable adorateur adoreront le Père en vérité. C'est celle-là que Dieu désire. Écoutez, let us pray for our faith so that it will be strong. Let us pray. Our faith must be strong in the difficulties in our life. Our faith must be strong. La foi doit être forte. La foi doit croître. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Santo la gloria, queremos orar acerca da nossa fé. Senhor, se eu olhar para onde você me tirou na lama, você me tirou fora, você me tirou na rua, você me tirou na bandidagem, você me tirou, Senhor, fora das coisas inúteis. Você me buscou, você me levantou e você me deu a forma de tornar hoje o teu filho e o teu servo. Manifesta-te, Senhor, Deus incomparável. O nome maravilhoso, Senhor. Oh, Senhor Jesus, cuida da nossa vida. Em nome maravilhoso de Jesus. Em nome de Jesus. A minha fé deve crescer. A minha fé deve crescer. Estou a ver esse lado encher pela fé. Estou a ver aqui encher pela fé. Estou a ver a sala encher pela fé. Em nome maravilhoso de Jesus. Senhor, dê-nos a fé. Senhor, faz crescer a nossa fé. Senhor, faz crescer a nossa fé. Em nome maravilhoso de Jesus. Em nome maravilhoso de Jesus. Aleluia. Aleluia. Jesus, tu és tudo para mim. Jesus, tu és tudo para mim. Jesus, tu és tudo para mim. Aleluia. Para mim, Jesus, tu és tudo para mim. Jesus, tu és tudo para mim. Aleluia, aleluia. Significa, il est tout pour moi. Écoutez, la seule personne qui peut être tout pour toi, c'est Jésus. Même ton ami, il peut te décevoir et t'abandonner. Mais Jésus, il est l'ami fidèle. Il ne ment jamais, il ne recule jamais. Il est là à chaque instant, à chaque circonstance. C'est pourquoi, let us pray that God will give us His fear. Nous demandons la crainte de l'Éternel. C'est la crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse. Écoutez, se você não teme a Deus, está sendo mal enganado. As pessoas querem ter medo. Escuta, medo e temor são duas coisas diferentes. Medo e temor são duas coisas diferentes. Avoir la crainte de Dieu et avoir peur de Dieu, il y a deux choses. Nous avons peur des gens, mais nous avons la crainte de Dieu. C'est le commencement de la sagesse. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui craint Dieu, il sait qu'il est l'heure d'avancer devant mon Dieu. Celui qui craint Dieu, il sait que c'est l'heure d'adorer mon Père. Celui qui craint Dieu, il sait que maintenant, 2 heures ou 1 heure que je vais passer devant mon Dieu, ça me suffit. Et après, je vais répondre de d'autres choses. Bien-aimé, on ne va pas forcer. Les choses de Dieu, on ne force pas. Il est là, il connaît, il opère dans les moments opportuns. Nous allons demander que notre Dieu puisse nous donner la crainte. Prions au nom de Jésus. Vai pedir que Deus possa te dar temor. Temor de Deus é que pode ajudar. Temor de Deus que te ajuda a você entender as coisas da fé. Você deve andar pelo temor de Deus. Se você andar no caminho do temor de Deus, as coisas vão mudar na sua vida. Se você andar pelo temor de Deus, vai entender o tempo
que estamos a passar. Amado em Cristo, passar pelo temor é uma coisa muito importante. Ter temor de Deus te leva a você a entrar numa concentração. Ter temor de Deus te leva a você a entender o tempo pelo qual que estás a passar. Ter temor de Deus te levará você na concentração máxima na presença de Deus. Ter temor de Deus te levará na concentração ímpar da glória de Deus. Em nome maravilhoso de Jesus. Tu és aquele que opera, tu és aquele que manifesta. Deus da glória, não haverá. Você que faz as coisas acontecer. Em nome maravilhoso de Jesus. Aleluia. 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 Eu quero andar lá no céu, aonde está meu Senhor. Eu quero andar lá no céu, aonde está meu Senhor. Eu quero viver lá no céu, aonde está meu Senhor. Eu quero viver lá no céu, aonde está meu Senhor. Eu quero viver lá no céu, aonde está meu Senhor. Amado Senhor, a canção está dizendo: eu quero viver lá no céu, onde está o meu Senhor. A condição para viver lá no céu, para onde está o nosso Senhor, é abandonar o pecado. Amado, você caiu no pecado, eu não sei, mas apenas eu disse, você caiu no pecado. Você conhece o que você fez, que não era em conta da vontade de Deus, dissesse que tinha comido. La parole de Dieu nous dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tous, à l'exception de personne, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Il se peut que vous me suivez, vous allez penser que je vous ai pointé du doigt. Non. Mais la parole de Dieu nous dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. C'est pourquoi, humblement, nous allons approcher devant ce grand roi. Lui dit l'Éternel Dieu, j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. Écoutez, il y a des péchés, des convoitises. Il y a des péchés, vous avez regardé quelque chose, vous avez dit, waouh, j'aurais souhaité de l'avoir. Vous avez regardé une maison, vous avez dit, waouh, j'aurais souhaité d'acheter cette maison. Vous avez regardé de belles choses de ce monde et vous avez pointé du doigt, dit, j'aurais souhaité de l'avoir. Cela vous a amené, parfois par inconsciemment, tomber dans le péché. Vous avez pensé avoir des titres. Vous avez pensé d'avoir des choses en haut, mais cela vous a amené de pécher quelque part. Je ne sais pas quel est le degré de tous ces péchés qui vous a mené à reculer. Bien-aimés dans le Seigneur, revenons dans le premier amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons les demander pardon. Il dit, même si nos péchés sont noirs comme de la craie moisie, il a la facilité de les rendre plus blancs que la neige. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Oh Senhor notre Dieu, Pai da glória, eu sou pecador. Peguei nas minhas palavras, fofoquei, fiz coisa que era fora da tua vontade. Não sou digno de ser chamado teu servo. Tenha piedade de mim. Tenha piedade de mim. Tenha piedade de mim. Em nome maravilhoso de Jesus. Oh Deus da glória. Deus da glória. Tenha piedade de mim. Em nome de Jesus. Tenha piedade de mim, Senhor Jesus. Aleluia. Oh Deus da glória. Aleluia. Oh Jesus. Eu aproximo do seu trono na glória. Manifesta-te, Senhor. Oh, aleluia.
Sokotiki ngai na kobunga yango nazali kosenga lisungi na yo. Papa nazali se mwana sokotiki ngai na kobweya yango nazali kosenga lisungi Yahweh. Amado Senhor, a canção é tão clara. Se Ele nos deixar, vamos cair. O irmão cantava: não me deixa, senão vou morrer. Não me abandona, senão vou cair. O suporte que não falta no tempo da tristeza é o suporte do Espírito Santo de Deus. Amado Senhor, vamos pedir que o sangue da nova aliança possa cobrir as nossas vidas. Que le sang de l'agneau puisse ouvrir nos vies. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur, il y a des moments, vous entrez dans votre chambre, vous êtes quelque part seul, vous pensez, est-ce que je suis avec Dieu ou je suis seul? Mais Dieu est souple pour te dire, mon fils, mon serviteur, je suis avec toi. Nous allons demander le sang de l'agneau puisse purifier la salle. Écoutez, le sang de l'agneau, c'est le symbole. Jésus va dire, vous allez prendre ça en mémoire de moi. Écoutez, c'est que nous passons la révélation, ils croyaient dire, mais qui est-ce qui nous parle de prendre son sang? Alors ils vont nous taxer de meurtriers ou comment? Bien-aimé dans le Seigneur, le peuple d'Israël en Égypte, dans la captivité, un jour, pendant que Dieu envoya l'ange de la mort, ils ont été recommandés de pouvoir mettre le sang dans le linteau de leurs fenêtres, le linteau de leurs portes, dans les ustensiles. Et quand l'ange de la mort viendra, leur vie sera épargnée. Écoutez, moi je sais, Dieu est en train d'épargner ma femme et mes enfants, ainsi que mes collaborateurs. Je le sais. Bien aimé, si vous ne retrouvez pas le diable dans ton chemin, vous marchez ensemble avec lui. Si vous n'avez jamais connu des problèmes graves qui vous amènent à dire, est-ce que je suis avec Dieu ou Dieu m'a déjà abandonné? Alors vous êtes avec les Satan. Bien aimé, je te taxe derrière, mais nous allons demander le sang de l'agneau, que le sang de l'agneau puisse couvrir nos vies au nom puissant de Jésus. Prions, alléluia. Éternel Dieu, vamos pedir que sangue da nova aliança, blood of Jesus, to cover our life. Let us seek the blood of Jesus to cover our life in the mighty name of Jesus. I know every time when we come in to secular God, He manifests to our life. I know what I'm saying. I know that He's here. I know the presence of God is here. I know His Spirit is here. I know that the blood of Jesus is here. 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 The blood of Jesus, hallelujah. Le sang de l'agneau, le sang de l'agneau,
le sangue de l'agneau, o sangue de Jesus, o sangue de Cordeiro, o sangue derramado na cruz, o sangue que purifica as nossas vidas, o sangue da nova aliança, o sangue que purifica as nossas vidas, o sangue do Senhor Jesus. Que o teu sangue, Jesus, manifesta-te, Senhor. Que o teu sangue, Senhor, manifesta-te, Jesus. Em nome maravilhoso de Jesus. Em nome maravilhoso de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O sangue da nova aliança. O sangue da nova aliança. Em nome de Jesus. Escuta, amado Senhor. Il y a des choses que Dieu fait dans nos vies. Il faut avoir l'œil spirituel pour comprendre. Après certains moments, j'ai appris une chose nouvelle. Ne forcez plus. Ne forcez plus dans ta vie. Non, ne forcez plus. Si vous forcez, ça ne va pas tenir. Tout excès de nuit. Ne forcez plus. Laissez que les choses puissent se faire selon la volonté de Dieu. Écoutez, il y a la volonté des hommes et il y a la volonté de Dieu. Nous allons dire, éternel Dieu, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Écoutez, la volonté de Dieu, quand ça se manifeste, tu vas rester bouche bée. Dieu est en train de localiser les gens à gauche, à droite. Il est en train de localiser les fidèles. Il est en train de localiser les collaborateurs. Il est en train de localiser les chantres. Il est en train de localiser les intercesseurs. Il localise les protocoles. Il localise l'administration de l'église. Il localise tout celui qu'il a envoyé à cette adresse. Alors nous allons prier, éternel Dieu. Localise, Seigneur, les frères de ma destinée. Localise, éternel Dieu, les serviteurs de ma destinée. Localise, éternel, mes bien-aimés en Jésus-Christ. Localise tout celui qui ne prie plus. Ici, la place est destinée pour lui. Nous allons prier, éternel Dieu. Il y a des gens qui préfèrent rester à la maison parce qu'ils ont des rendez-vous quelque part. Mais pour le rendez-vous de notre Dieu, ils ne veulent pas en faire présent. Nous allons prier que Dieu localise tout celui qu'il a destiné à cette adresse. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Eu dizia que Deus possa localizar os homens da oportunidade. Que localize aquela pessoa que tem dom de Deus. Você tem a graça, tem dom de servir o seu Deus. Esse local te pertence. Este local é para ti. Não fica em casa. Ou se você reside ao redor, não fica em casa. Venha servir o seu Deus. Venha louvar o seu Deus. Venha exaltar o seu Deus. Ele merece a glória. Ele merece louvor. Em nome maravilhoso de Jesus. Ele é santo da glória. O incomparável Deus da glória. Não há Deus igual a ti. Não há Deus, aleluia. Oh Senhor de glória, manifesta-te. Não há Deus, não há Deus igual. Oh Jesus, aleluia. Oh Senhor de glória, aleluia, aleluia. Oh Jesus, aleluia. Não há Deus, não há Deus, não há Deus igual a ti, Jeová. Não há Deus igual
fico com lágrimas. Il y a des fois quand je suis à l'église, il y a des larmes qui coulent à mes yeux pour essayer un peu de se questionner. Est-ce que nous comprenons pourquoi l'église existe? Est-ce que nous comprenons pourquoi nous venons devant ce Dieu? David disait, je suis dans ma joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Écoutez, merci parce que nos grands-parents, nos grands frères, nos mères, nos pères ont prié pour nous. Mais hélas, maintenant c'est le temps pour nous de prier. Maintenant c'est le temps pour nous de prier. Écoutez, non, c'est l'église de mes grands-parents. Je ne crois pas que je suis dans l'église où mon père est né, ma mère est née. Mais je suis quelque part là où je sers Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons les dire, Éternel, tu es digne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Écoutez, que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, il y a le respect. Au ciel, le 24 veillards, les 4 êtres vivants sont là. Ils inclinent, ils adorent. Au ciel, comme Jésus a dit, je m'en vais chez mon Père, vous préparez de la place. Là où je serai, vous aussi, vous y soyez. Nous allons dire que la volonté de notre Dieu soit faite. Prions notre Jésus. Alléluia. Éternel Dieu, que ta volonté soit faite. Nous demandons que ta volonté soit faite au nom de Jésus. Manifeste-toi puissamment. Que ta volonté soit faite, éternel Dieu. Que ta volonté soit faite, Seigneur Jésus. Que ta volonté soit faite. Manifeste-toi au nom de Jésus. Que ta volonté soit faite à l'église. Que ta volonté soit faite dans la maison de mes bien-aimés. Que ta volonté soit faite, éternel Dieu. Au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi l'incomparable. Il n'y a pas un Dieu qui fait des choses de ta façon. Seigneur, quand je me confie à toi, je vois ce que tu réalises. Quand je me confie à toi, je vois ce que tu réalises. Au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. J'ai soif de toi, Seigneur. J'ai soif de ta présence. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, Dieu de gloire. Alléluia, Dieu de paix. Alléluia, l'incomparable. Alléluia, Yeshua Mashiach. Alléluia, Dieu de gloire. Alléluia, Dieu de paix. Alléluia, Jésus. Manifeste-toi. Jésus, tu es digne d'être adoré. De tout notre cœur, nous te chantons. À jamais tu es le roi des rois. Tu es digne, tu es digne, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu es digne. Tu es digne. Oh Jésus, manifeste-toi, Seigneur. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Alléluia, Jésus. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Nous te chantons, Jésus. Oh, alléluia, Seigneur Jésus. Oh, Dieu de gloire. Jésus, manifeste-toi. Oh, Dieu le roi de Seigneur Jésus. Le prince de paix, Jésus. Oh, Jésus. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. Prends contrôle de toute chair et de tout esprit. Au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Dieu de gloire. Nous te remercions, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Oh, alléluia, Jésus. Manifeste-toi, Dieu de gloire. Seigneur, Dieu de paix et de gloire. Tu es aussi comparable. We need your peace. We need your presence. We need the presence of angels. We need your holiness, God. We need your holiness, God. Hallelujah. Hallelujah. À jamais tu es roi des rois. Namona yo Yeshua.
Hallelujah.
Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, l'heure vient, il est déjà arrivé, où les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité. Premièrement, en vérité et en esprit. Oh, la vérité, c'est notre Yeshua Mashiach, notre Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, l'adoration, c'est comme une relation entre l'homme et la femme. Vous savez, dans une relation entre l'homme et la femme, il y a de belles paroles. Dans une relation entre l'homme et la femme, il y a l'intimité. Oh, alléluia. Dans une relation entre l'homme et la femme, il y a des déclarations d'amour. C'est ça l'adoration. Bien-aimés, des déclarations d'amour que nous donnons à notre Dieu, ce qu'il a fait pour nous. Écoutez, ce qu'il a fait, personne ne peut le faire. Avant qu'on puisse adorer, j'ai eu le fardeau de prier pour les femmes enceintes. Il y a des femmes qui ont des problèmes de concevoir. C'est notre devoir à l'église. Il y a des femmes qui sont enceintes. Bientôt, ils vont accoucher. Ça, c'est le devoir de l'église. Nous devons prier. En Israël, en Égypte, il y avait aussi des problèmes pareils. Pendant que les femmes se préparaient pour aller se coucher, et il y avait des problèmes sérieux. Des rois se levaient pour éteindre la vie des enfants. Et nous, l'église, nous avons ce devoir de prier. Quelles que soient ses origines, il vient ou elle vient, ou pas, ce n'est pas le problème de l'église. Le problème de l'église est de prier. Nous allons prier. Il y a une femme qui est enceinte. Elle a des problèmes, elle a des douleurs, elle a des stress. Mais nous, l'église, nous devons prier et que Dieu puisse protéger l'enfant. Oh, l'avenir appartient à ses enfants. Jésus disait, laissez les petits enfants venir à moi, car le royaume du ciel lui appartient. Aussi, nous allons prier pour des femmes qui ont des problèmes d'enfantement. Écoutez, on est en train de jeter le sort contre sa vie. La belle famille parle. Tu manges l'argent pour rien. Depuis que tu es ici, tu ne reproduis pas. Écoutez, ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas la femme qui donne l'enfant. Ce n'est pas l'homme qui donne l'enfant. Mais qui donne, c'est Dieu. C'est lui qui va donner la sémence. C'est Dieu qui donne la sémence à l'homme. Et l'homme donne la sémence à la femme. Or, la femme est véritable, c'est l'église qui reçoit la sémence de Dieu pour que la terre soit fécondée qui sommes nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier que Dieu puisse écarter les accidents. Écoutez, il y a les accidents de gauche à droite. Si tu n'as pas l'œil spirituel, tu ne vas pas voir ce que l'ennemi prépare. Il prépare des désastres dans nos vies, dans nos familles. Il prépare des séparations dans nos familles. Mais nous allons prier et que tout ce qui est révélé est condamné par le nom puissant de Jésus. Tout ce qui est révélé, il est en train de préparer, il est en train de préparer des pièges. Mais écoutez, tout ce qui est révélé est condamné. Nous allons prier, nous allons renverser tous ces hôtels de diable. Nous allons renverser tous ces projets de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Prions, alléluia. Oh Deus da glória, nós queremos orar para as mulheres grávidas, queremos orar para as mulheres que estão a conceber, queremos orar que Deus afaste acidente, Senhor, acidente no trabalho, acidente na amizade, acidente à volta das crianças, acidente quando eles estarão dentro do autocarro, que Deus afaste esses acidentes, na autoestrada, que Deus afaste os acidentes, problemas diversos. As mulheres grávidas vão nascer em paz, os bebês vão crescer em paz, vão ser o futuro da manhã, em nome de Jesus. Tudo que é das mortes súbitas dos recém-nascidos seja nulo e sem efeito, em nome de Jesus. Estou a mandar parar esta praga, estou a mandar parar esta praga, em nome de Jesus. Manifesta-te, incomparável Deus da glória, porque tu és aquele que merece, Senhor Jesus, merece, Senhor Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Tu mereces o louvor, a adoração, tu mereces oh, na minha vida, tu mereces. Tu mereces o louvor, a adoração, tu mereces a glória. Tu mereces o louvor.
Tu mereces a glória. Tu mereces o louvor, a adoração. Tu mereces a glória. Queremos render graças a Deus e que queremos escutar a palavra de Deus. Mas antes de gente escutar a palavra de Deus, vamos cantar uma Dona Yokolo. Mas em primeiro lugar vamos dedicar o pregador, o instrumento que Deus vai usar nas mãos de Deus. E você, de igual modo, entrega o teu coração. Amado, tira a tristeza. Está a brilhar, está linda, está lindo na presença do nosso Deus. Tira a tristeza. Não olha o que está passando de lado. Não olha o que as pessoas podem falar. Não olha o que eles podem pensar. Você contenta-te no seu Deus. O importante, você é teu Deus. Você sabia a relação que você tem com Deus? Ninguém entende essa relação. Você tem uma outra relação com Deus. A pessoa ainda não entendeu esta intimidade que você tem com Deus. A pessoa ainda não entendeu por que você costuma vir aqui de manhã. As pessoas ainda não entenderam por que você está procurando a face de Deus. As pessoas ainda não entenderam por que você tem estado na presença de Deus. Oremos em nome de Jesus, aleluia. Senhor nosso Deus, entregamos o instrumento que você vai usar para poder comunicar o teu pensamento. Que a tua glória e a tua graça, Senhor Jesus, possa manifestar na nossa vida, em nome maravilhoso de Jesus. Deus, toma controle de tudo, Senhor. Nós confiamos a Ti, Jesus. Nós confiamos a Ti, Jesus. Tudo quanto, Senhor, podemos fazer aqui, concorre bem àqueles que amam a Deus. Deus da glória, nós imploramos a Tua graça, Senhor, porque Tu que faz o que ninguém neste mundo pode fazer. Manifesta-te, Senhor Jesus. Manifesta-te, Senhor Jesus. Em nome maravilhoso de Jesus. Deus da glória, controla o espaço de cada um de nós. Vela para a nossa vida. Deus, nós acreditamos que hoje não sairemos de maneira que nós entramos. Não sairemos de maneira que nós entramos. Em nome de Jesus. Pela fé, você é aquele que opera. Em nome de Jesus. Madonna Yokolo, Bona Bola Mungwayo, Ofumori Bikukewayo, Opesi Bisonje. Kumbona yoza
Adoramos ao nosso Deus porque Ele é santo. Santo, 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 Deus Pai poderoso. Que a glória da divindade deixe nesta tarde para que possamos contemplar a Tua graça. Nous voulons contempler ta grâce, éternel Dieu. Nous voulons contempler ta grâce, éternel Dieu. Tu es là présent. Tu es là, Seigneur. Manifeste-toi puissamment au nom puissant de Jésus. Que les captifs se libèrent maintenant. Que les maladies se guérissent maintenant. Au nom puissant de Jésus. Nous désirons ta présence. Au nom puissant de Jésus. Car c'est toi qui opères. Car c'est toi qui manifeste. Au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu est notre alliance. Béni soit-il. Amen. Alléluia. Alléluia. Salve palmas para Jesus. Jesus é o Senhor. Para sempre. Jesus est le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie de voir la présence de l'homme de Dieu, Papa Mwinga, la présence de ma famille, la famille de Papa Mwinga, la présence de tout celui qui est dans la salle, aussi la présence de ceux qui nous suivent en ligne. Que Dieu vous bénisse. Amen. Faites-moi le faveur de saluer ton ami de gauche, de saluer ton ami de droite. Faites-moi le faveur, faites ça. Faites-moi cet exercice de saluer ton ami de gauche, saluer ton ami de droite. Nous sommes dans la joie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, papa. Que Dieu vous bénisse, maman. Que Dieu vous bénisse, mon frère. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Let God bless you. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, rapidement, nous allons lire dans le livre de Psaumes, chapitre 14, verset 3. Celui qui a trouvé qu'il nous fasse la lecture. On est dans le livre de Psaumes, chapitre 14, verset 3.
Psaume chapitre 14, verset 3, je lis au nom de Jésus. La parole de Dieu nous dit ceci. Ils se sont tous égarés, tous sont corrompus, et aucun ne fait le bien, même pas un seul. A palavra de Deus nos diz no livro do Salmo 14, versículo 3: todos desviaram, todos são corruptos. Ninguém faz o bem, nem tampouco faz o bem. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je salue la présence du Saint-Esprit. Nous allons parler comment mettre des règles avec Dieu, ou comment puis-je me mettre en règle avec Dieu, ou comment puis-je me mettre en ordre avec Dieu. Amen. Aujourd'hui, quand on nous parle de comment nous pouvons nous mettre en règle avec Dieu, nous croyons comme si on nous a vu quelque part. Nous croyons comme si le serviteur, il a des antécédents. Nous croyons comme si le prédicateur, on lui a parlé quelque chose de nous. C'est pourquoi il a choisi les thèmes pour pouvoir me prêcher. Hélas, eu dizia muitas vezes, quando a pessoa quer falar da palavra de Deus, os fiéis, os irmãos, servos, diretamente leva a sua reflexão a dizer: mas será que ele me viu algum? Alguém falou, contou-lhe a minha história, é por isso que ele quer pregar. Não. Ce n'est pas ça. Quand nous venons à l'église, l'objectif qui nous amène à l'église, c'est écouter la parole de Dieu. Amen. Et quand nous sommes à l'église, tout ce qu'on va prêcher à l'église, ça nous appartient. Alléluia. Quand le prédicateur prêche, il prêche celui qui est à l'église. Et lui aussi, il est prêché. Parce que si moi-même, ma vie ne se retrouve pas dans ce que je prêche, alors je suis un fautif aussi. Il faut que tout ce que je prêche au peuple de Dieu, je dois aussi marcher conformément à la loi de la parole de Dieu. Amen. Comment puis-je mettre ma vie en règle avec Jésus? Comment puis-je mettre ma vie en règle avec Dieu? Como posso meter a minha vida em ordem com Deus? Como posso meter a minha vida em ordem com Jesus? Como posso levar a minha vida em ordem no Espírito de Deus? Aleluia! Ça, ce sont des recommandations. São as recomendações que nós devemos entender. Como levar a minha vida em ordem? Como posso organizar a minha vida com Jesus? Como posso levar a minha vida com Deus? Esta é a reflexão que nós vamos conversar na tarde de hoje. Amém? Que Deus abençoe a presença da minha família querida, a família do Sebastião de Avanza. Que Deus abençoe a vossa vinda na casa do Senhor. Que Deus abençoe a vossa família e que a proteção, a mão divina de Deus possa repousar na vossa vida. Levar ordem na sua vida ou amener l'ordre na tua vida depende primeiramente da disciplina que você tem com Deus. É preciso que cada um de nós tenha disciplina com Deus. Pode faltar um homem esperto, tudo bem. Homem pode levar no Estado, na polícia, tudo bem. Mas faltar Deus o respeito é assinar a tua morte. Não obedecer nos princípios de Deus é assinar a tua morte. Não obedecer na presença de Deus é assinar a tua morte. Então ninguém quer morrer antes de tempo. Ninguém ficará pedra sobre pedra neste mundo. Todos partiremos na eternidade. Mas que deve ser no tempo previsto pela palavra de Deus. Tempo previsto pelo Deus. Amém? A vida do homem na terra é de 120 anos. Mas é preciso você entender, será que eu vou chegar a 120 anos? A vida de l'homme sur cette terre é de 120 anos. É preciso você começar a perceber, será que eu vou atingir 120 anos? Se com 50 anos, com 45 anos, com 60 anos, ainda tem problema com ciclano, com betrano, tem problema com X, tem problema com Y, tem problema com B, nós não se entendemos. Será num desentendimento que fará você pôr a sua vida em ordem com Deus? Não. Procura sempre ter paz,
com pessoas sem o qual ninguém verá o trono de Deus. Amém? Ninguém entrará no reino do céu com problema. Procura paz. Ou não, ele é que me provocou, tudo bem. Mesmo que você tenha razão, procura paz. O culpado sempre procura culpado, mas você não és culpado ou culpado, mas diz, tudo bem, eu não quero problema. É assim que nós vamos poder pôr ordem na nossa vida. Nós lemos no Salmo de Davi, capítulo 14, no seu versículo 3, Salmo 14, 3, a palavra de Deus diz: todos desviaram. Aqui não citaram se os americanos, os africanos, os europeus, mas todos desviaram. Quem desviou é aquela pessoa que não faz a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é o quê? Cumprir a palavra, estar diante de Deus, adorar o seu Deus, render glória a Deus, render graça a Deus, dizer a Deus, muito obrigado, de segunda-feira até hoje, se estou em vida, é só por causa de ti. Não porque o meu marido me deu dinheiro, deixei mantimento de casa, é que estou a viver, não. Há quem tem muita comida em casa, mas não tem paz. Há quem tem mobília, tem tudo, mas não tem paz. Marido não dorme em casa. Mulher não respeita. Criança não tem paz. Mas paz verdadeira está nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos deixar de ser rebeldes no mandamento de Deus. Muita gente está a transgredir no mandamento de Deus. Nous nous sommes rebellés contre le commandement de Dieu. Nous étions tous comme des brebis égarées. No livro de Isaías, capítulo 53, versículo 6, Isaías 53, 6. No livro do profeta Isaías 53, no seu versículo 6, a palavra de Deus é abertamente tão clara para podermos levar a entender o que aconteceu que nos levou fora da vontade de Deus. A palavra diz o seguinte: nous étions tous errants, pareils à des brebis, chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. A tradução: nós todos fomos desviados, cada como uma ovelha que seguia o seu próprio caminho. Mas o Eterno fez recair acima de nós as nossas falhas, nossas culpas, tudo quanto que nós íamos pagar como pena de morte. Jesus Cristo o levou na cruz de Golgota. Amém? O teu marido não vai aceitar de morrer por causa de ti. Não é porque ele te deu 2, 3, 4, 5 filhos, ele vai aceitar crucificar. Não. A sua mulher ainda que diz, querido, nunca vai aceitar de morrer na cruz por causa de ti. Não. Cada um de nós partirá no dia que Deus destinou. Mas o mais importante é a gente reencontrar. O reencontro no juízo final de Deus é o que você espera. Como pôr em ordem a sua vida? Começa a pôr em ordem a sua vida e deixa de acusar pessoas. Nós hoje acusamos muito o espírito. Papai, por que você fez? Não sei que espírito que me levou, eu caí. Eu não sei que espírito que me levou, eu fiz isso. Eu não sei que espírito. Agora espírito tem problema. Afinal de contas, espírito, se fosse uma pessoa, espírito poderia dizer, não sou nada eu, não sou eu. Não sou eu. La mauvaise nouvelle est que la punition du péché, c'est la mort. Se a gente não pôr ordem nas nossas vidas, a morte vai nos surpreender. A morte vai nos surpreender. Se não pormos a ordem na nossa vida, a morte vai nos surpreender. Si nous ne mettons pas de l'ordre dans nos vies, la mort va nous surprendre, le death va nous surprendre. De repente, suddenly, well, bye bye.
Eu não sei se isso vai te apanhar aonde, mas espera que Deus possa te dar a força de não voltar a cometer. O livro de Ezequiel, capítulo 18, no versículo 4, a palavra de Deus diz o seguinte: toutes les personnes m'appartiennent, le fils est comme le père, m'appartient, et bien c'est la personne qui pêche qui mourra. A palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, no seu versículo 4, ele está a dizer: o pai me pertence, quer dizer, o teu pai pertence a Deus, a mãe pertence, a sua mãe pertence a Deus, o filho pertence a Deus. Agora, ele vai mais além. Ele diz: a alma que pecar é a alma que vai morrer. Não importa se é o marido que sempre comete, um dia vai ficar viúva. Se é a mulher que comete, um dia o marido vai ficar viúvo. As crianças vão ficar órfãs de pai, vão ficar órfãs de mãe. A alma que pecar é a alma que vai morrer. Se o pastor é que comete pecado, ele é que vai morrer. A igreja vai continuar a existir. Si c'est le pasteur qui commet le péché, il va mourir. L'église va continuer à exister. Si c'est ton père, si c'est ta mère, ils vont mourir. Mais la famille va continuer à exister. Escuta que eu dizia: se é teu pai que é um pecador, vai morrer. Se é tua mãe que é a pecadora, vai morrer. A família vai continuar a existir. Prova é: nós conhecemos pessoas que são órfãs de pai, órfãs de mãe. Não quer dizer que esses parentes que partiram antes de tempo pecaram. Não. Existe a morte que acontece, mas eu estou a falar no âmbito do pecado. A alma que pecar é a alma que vai morrer. Amém? E nessa reflexão nós vamos entender, em realidade no homem é espírito. E espírito é ligado na alma. É a alma. Nós quando pecamos, é carne que está a pecar, mas é a alma que vai morrer. Realmente não é a carne que morre é a alma que sai. Porque nós temos visto, o nosso corpo vai na cama, vai lá na casa mortuária. O corpo mas ninguém costuma ver espírito. Deus tira primeiro o espírito. Porque a tua alma morreu, quer dizer, saiu do corpo. O corpo é envelope. É o corpo que te leva no pecado. Cobiça. O corpo que te leva você a cometer. O corpo que te leva na concupiscência da carne. É a carne. Não falaram aqui concupiscência do espírito, mas é concupiscência da carne. Convoitice de la chair. É o que chamamos concupiscência da carne. É preciso a gente entender: aquele que pecar é aquela pessoa que vai morrer. Eu hoje não estou a falar do pecado, estou a falar como pôr a sua vida em ordem. Primeiro, procurar a face de Deus. Acordou de manhã, mesmo que não são 20 palavras: Deus, eu te agradeço, a noite foi tão longa, acabamos finalmente de acordar. Protege o meu esposo, se és casado. Protege a minha mulher, se és casado. Protege os meus filhos, assim que eles acordarem, que a paz possa reinar no meio de nós. Amém? Mas não quer dizer porque você orou, nada de mal vai acontecer. Se você orar, algo de mal acontecer, é descuido, falta de cuidado, algo pode acontecer. Mas você orou, também vai se cautelar, para que o mal não venha a acontecer na sua vida. Para pôr a vida em ordem em relação com Deus, devemos reconhecer primeiramente o nosso pecado. Qual é o meu pecado que eu tenho carinhado? Um pecado carinhoso. Se eu não cair naquele pecado, eu não me sinto bem. Eu não sei. Qual é o seu pecado que você sempre cometeu? Que você acha, você próprio deve saber, isto é pecado. Eu não vou citar, mas você sabe, isto aqui é pecado. As crianças muitas das vezes cometem esse tipo de pecado: roubar comida, ofender, mentir, depois ficar nervoso com o pai, com a mãe, discutir. Esse tipo, são pequenas coisas. As crianças, é pecado. Criança não pode ofender, criança não pode roubar, criança não pode mentir, criança tem que falar sempre a verdade, criança tem que se comportar bem. Mas os pais também, como os mais velhos, devem saber fazer as suas tarefas diante dos seus filhos, dever que eles têm diante dos seus filhos. E Deus vai abençoar as nossas vidas. Primeiro é reconhecer o teu pecado.
Se você não reconhecer o teu pecado, vai ser difícil. Para Deus te salvar, se você for no hospital, tens uma ferida na tua mão esquerda, o enfermeiro, o doutor, ele vai perguntar: o que é que te trouxe aqui? Ele é enfermeiro, vai tratar, mas ele quer ainda saber o que é que te trouxe aqui. Você vai dizer: olha, eu estava lavando louça, de repente a faca cortou-me aqui. Aonde aqui? Quando é que foi? Ele já entendeu. Essa ferida provém de faca, cortou aqui. Será que está mexendo bem dele? Sim. Então veja, não cortou. Dali ele vai praticar o que ele aprendeu. A nosso Deus é igual modo. Senhor, eu pequei. Eu falo o que você fez de mal a Deus e Deus vai te perdoar. Fala: Deus, eu cometi isto, fiz isso. Você pode estar chorando diante de Deus e deixa de o praticar mais. É um grande exercício. Para deixar de praticar o mal é um grande exercício. Pour abandonner le péché, c'est vraiment un exercice que vous devez le faire. C'est l'exercice à faire. Nuit et jour, vous devez le faire. Amen. Isaïe 57, no versículo 15, a palavra de Deus diz: voici ce qu'il dit, le Dieu très élevé, qui demeure éternellement et qui est saint. J'habite dans les lieux qui est très haut et saint, mais je demeure aussi avec l'homme accablé, à l'esprit abattu, pour ranimer la vie de qui a l'esprit abattu et vivifier le cœur de l'homme accablé. No livro de Isaías, capítulo 57, no versículo 15, ele está dizendo assim: vê o que Deus é. É um Deus mais elevado. É um Deus que mora na eternidade. É um Deus santo. É um Deus que habita em todos os lugares. É um Deus que conhece homem que está na amargura ou homem que está desamparado. É um Deus que conhece o espírito desta pessoa, está com problema. É um Deus que vivifica o coração. É um Deus que levanta aquela pessoa que não tem a força. É Deus que consola. É Deus que restaura. Então ele disse, como ele é Deus que habita em todo lugar. Muitos de nós, quando cometemos, só olhamos em frente, olhamos atrás, olhamos esquerda, olhamos direita. Mas esquecemos. Muitos. Você nenhuma vez, quando está cometendo, você conseguiu olhar. Deus do céu está te vendo. Você só olhou à frente, você olhou atrás, ninguém está aí. À frente ninguém está, à esquerda, à direita, ninguém está. Vou tirar, vou pôr no bolso. Deus no céu viu. Amém? Amém. Deus ainda é mais que câmera. Nós criamos o homem pela inteligência que ela adquiriu na ciência. Criou câmera que pode controlar 360 graus, 180 graus. Mas Deus, a inteligência de Deus é super. É super. Você sabia que mesmo o GPS, quando entra em certo lugar, vai dizer que lost connectivity. Mas Deus, você homem, em toda parte onde vai entrar, Deus nunca perdeu a conectividade de você. Você sempre está respirando. Agora, onde a sua respiração vai se abafar é quando você entra num espaço confinado. Deus está ali, mas só que aquele espaço você não consegue respirar bem porque o espaço está confinado. Mas se o espaço faz passar o ar, Deus está ali. Amém? Se você tiver o seu telemóvel nesse tipo de espaço, vai perder a conectividade. Mas Deus está ali, está vendo. Como pôr em ordem a sua vida? Como um médico vou te vir a ordem. Se você trabalha, você sabe, tens um despertador que te acorda às 6 horas, porque vai apontar no serviço 7 horas. Se você vai viajar, quando eu trabalhava em África, ia sempre na sonda, o supervisor nos dizia sempre, tem que sair 2 horas antes do hotel para o aeroporto. Por quê? Eu não entendia isso. Eu tive que sair sempre 2 horas antes do aeroporto. O pick-up vinha me pegar, me levava no aeroporto.
Mas um dia eu comecei a analisar, eu entendi. Afinal de contas, esse 2 horas significa, você pode encontrar engarrafamento, ainda pode perder 1 hora na via. Você pode encontrar acidente. O vosso carro que vos transporta pode ter problema de pneu. Podem perder 1 hora, 1h30. Naqueles 30 minutos que falta, ainda podem conseguir te tirar dali, te levar para o aeroporto e você não perder a sua viagem. Agora imagine, você tem viagem aqui a 30 minutos, você está a sair, falta 20 minutos, você está a sair. Agora você encontrar engarrafamento. Ou porque, não, vou passar da autoestrada, você ainda não viu autoestrada, tráfego lento. Acaba, você perdeu. Você perdeu o voo, você perdeu o compromisso, você perdeu o appointment. Por que no país onde residimos, vão dizer, não, deve chegar 1 hora antes do seu appointment, 30 minutos antes do seu appointment. Você ainda não viu, você chegou 30 minutos antes do seu appointment, e eles vão já te atender antes mesmo do seu appointment, porque você já chegou. Eles até vão aproveitar, fazer aquele processo de administração, processo aqui, acolá, até você entrar e ele tratar. Amado, vamos pôr as nossas vidas em ordem. Amém? Não quer dizer que você chegou atrasado e Deus não vai entrar no seu problema. Você até pode chegar atrasado no appointment, vão dizer, o teu appointment já passou. Mas se alguém que vai te atender tem um coração manso, um coração pai de família, mãe de família, vai ver de onde você saiu, da hora que você chegou. E apesar de estar atrasado, vou tentar ver uma janelinha para poder te atender, mas pela próxima não volto a fazer. Amém? Nas nossas vidas como cristãos, nas nossas vidas como adoradores de Deus, existem coisas, hoje fizemos, tudo bem, amanhã não deve tornar um hábito, que a mesma coisa vai começar a repetir, às vezes te informar, vai tornar incômodo. Mesmo mamãe toda hora falando com o marido, papai não faz, ele aborrece, vai aborrecer. Devemos primeiramente reconhecer o nosso pecado, confessar humildemente. Para pôr a sua vida em ordem, deve reconhecer o teu pecado e confessar. Pour mettre la vie en ordre, vous devez d'abord reconnaître le péché et confesser le péché. Amém? Você ainda não viu, nós homens, muitas das vezes, mulher pode vir, certas mulheres dizer, papá, meu marido, eu ouvi 2, 3 mensagens no teu telefone, não gostei, não faça isso. O caminho que você está seguindo, não começa a tomar autoridade como você é marido, dizendo, isso aqui, eu sou marido, eu sou pai, eu sou teu marido, tudo bem? Ele já avisou, segunda vez vai avisar, terceira vez vai tomar a decisão. E quando ele tomar a decisão, sabe o que acontece? Quando o mal está acontecendo, ele vai vir, já não vai dar conselho, ele vai dizer, você merece, isso que merece, você nunca ouviu. Eu preveni, eu avisava, você não estava, está vendo o que aconteceu agora? Os franceses dizem enfin, os lingadas dizem aujourd'hui, porque ele proibiu, você não queria, ele avisou, você não queria. Mesmo as crianças, mesmo o filho de Deus, você pensa que todo mundo que vão no óbito vão para chorar? Aqui, se você era uma pessoa com ganâncias, eles vão só dizer, Deus até que enfim tirou este homem. Deixa não. Deus é o mesmo Deus. Deus percebeu, é demais. Mas eu não desejo a morte de ninguém. Deus também não deseja a morte de ninguém. Ele quer que o pecador possa se arrepender e voltar a Ele. Amém? Vamos se arrepender e voltar a Ele. Ele ainda nos chama. Pela morte e a ressurreição de Jesus Cristo, nós somos salvos. Jesus nos salvou. Se você reconhecer publicamente diante de Deus e humildemente o que você cometeu, Ele vai perdoar. Como pôr a sua vida em ordem? Comment mettre ta vie en ordre avec Dieu? Comment mettre ta vie en ordre avec Jésus? Como pôr a sua vida em ordem? Vamos sair dessas pequenas coisas. Naquela igreja não pregar pessoas. Não existe nenhuma igreja onde prega animais. Não existe nenhuma igreja onde prega cadeiras. Não. Todas as igrejas do mundo, o pregador é para pregar
os que estão lá. O orador é para pregar, os que se fazem presente, os que se fazem presente devem beneficiar algo importante que vai levar na sua vida. Ça c'est la vie de l'église. Essa é a vida da igreja. Aleluia. Nós temos regras a seguir, devemos depender a Deus, responder nas demandas de Deus, porque Jesus é o enviado de Deus. No livro de João, a palavra de Deus diz: Deus tanto amou o mundo e enviou seu unigênito, a fim que crê nele não pereça, mas que tenha vida eterna. Deus amou o mundo. Deus não tem amor, mas Ele que é amor. Escuta, ter amor e ser amor são duas coisas diferentes. Deus é amor. É por isso que quando Ele amou o mundo, viu que o mundo caiu no pecado, o mundo cometeu, enviou seu unigênito, seu único filho, Jesus Cristo, a fim de nos resgatar, de nos racheter, de nos resgatar do mal e nos voltar no amor verdadeiro do Pai. No livro de João, capítulo 1, no seu versículo 29, João capítulo 1, versículo 29, a palavra de Deus diz o seguinte: Le lendemain, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui. Alors il s'écria: Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Aqui nos fala de João Batista. Jesus foi batizado pelo João Batista. Mas Jesus dizia: não vi um profeta maior como João Batista. Será que Jesus falava que Abraão não era maior? Isaías não era maior? Miqueias não era maior? Nós conhecemos na história da Bíblia que existe o profeta maior, existe o profeta menor. Mas Jesus vai dizer: eu não vi um profeta maior como João Batista. Por quê? Porque João Batista viu coisa vindoura. João Batista viu o que vai acontecer. João Batista viu a revelação. João Batista viveu na revelação. E aqui João Batista, que estão a dizer aqui, no dia seguinte João Batista percebeu Jesus que se dirigia a ele. Portanto ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! O Cordeiro verdadeiro que tira o pecado do mundo é Jesus Cristo. Amado, eu vim aqui humildemente vos apresentar Jesus Cristo. Aleluia. Que Deus abençoe, meu irmão. Aleluia. Escuta aqui. Uma vez minha mulher me contava, disse: papá, no caminho por onde nós passamos, te leva a você a reconhecer a grandeza de Deus. Eu fiquei assim. Eu só tenho visto isso nos filmes, vídeo. Por que a minha mulher disse: no caminho por onde nós passamos, leva você a reconhecer a grandeza de Deus? Sabe o que é? É sofrimento. Sofrimento faz as pessoas aproximarem mais perto de Jesus. Mas quando a pessoa chega numa certa alegria, ele vai dizer: já cheguei, acabou. O sofrimento acabou. Vai fazer, vai desfazer. Ali onde Deus vai te olhar, vai dizer: agora chegaste. Você esqueceu que eu te fiz para que você possa chegar. Você esqueceu, eu é que te protejo. Você esqueceu, lá onde você trabalha, pode pegar fogo, todo você queimar. Você esqueceu, na autoestrada, o pneu pode arrebentar. Você ficar lá, você esqueceu, né? Tudo bem. Mas uma coisa que eu gosto: Deus não nos vinga tanto como os homens têm nos vingado. Amém? O homem que é o verdadeiro vingador. Deus não faça esse tipo de vingança. Deus, o que Ele quer apenas saber que você o ama, saber que você aceita Ele, saber se você vai andar na sua presença. Aleluia. Amém. Portanto, estou no livro do Atos dos Apóstolos. Será que alguém está aqui? Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Ok, eu quero sentir que estão na sala. Estamos aí lentamente até chegar na reta final para descer. O meu objetivo é que você possa conhecer Jesus como único Senhor e Salvador. Amém?
Eu gostei dentro dessa sala, não temos nenhuma imagem. Que Deus abençoe. Mas cuidado, muitos fazem as imagens, pensar que vamos adorar essa imagem. Não. Jesus não é aquele Jesus que nós olhamos na fotografia. Não. Aquela é apenas uma imagem que é só imaginar algo e desenhar. A sua fotografia é você, tudo bem. Mas se alguém rasgar a fotografia, ele não rasgou você. Ele rasgou a fotografia. A fotografia, ele representa a pessoa, mas não é a pessoa. A pessoa física é você. Prova é, nós temos muitas fotografias nas nossas casas, como lembrança dos nossos antequeridos que já partiram. Essas pessoas não estão em vida, mas deixaram as recordações. Você consegue ver a imagem de tal fulano. Mas nosso Deus encarnou-se, habitou no meio de nós. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no seu versículo de número 21, a palavra de Deus nos diz o seguinte: alors seront sauvés tous ceux qui invoqueront le Seigneur. A palavra de Deus foi muito deep, fundo, a dizer: serão salvos somente aqueles que invocarão o Senhor Deus. Então você costuma invocar quem é? Nome do papá, não sei. Nome do profeta, não sei. Mas a palavra de Deus diz: alors serão sauvés tous ceux qui invoqueront le Seigneur. Aqueles que invocar o Senhor serão salvos. Vamos na tua casa e invoca o Senhor. Quando chega domingo, nós não gastamos muito tempo aqui, apenas 2 horas. 13, 15 estamos para fora. É diferente da hora da novela. É diferente da hora do jogo. É diferente da hora do filme. Não quer dizer depois de você passar 2 horas na presença de Deus, vai perder o teu domingo. Não vai perder. Aquela descalagem de 2 horas que você vai passar na presença de Deus. Imagina, nós só temos 2 horas a Deus, mas temos 24 horas no dia. Nós ficamos com 22 horas de tempo. Que tipo de ingratidão que nós temos na presença de Deus. Deve reconhecer má conduta da sua vida, abandona, cega conduta que diz respeito. Devem decidir de voltar na casa de Deus. Devem decidir de adorar a Deus. Devem decidir de servir a seu Deus. Servir aqui quer dizer, essa igreja é grande. Eu dizia aqui de manhã quando cheguei: queremos alguém que vai tocar piano, queremos alguém que vai tocar bateria, queremos alguém que vai tocar viola, queremos alguém que vai orar, queremos alguém no protocolo, queremos alguém na escola dominical. Temos aqui 3 quadros para as crianças. Mas é preciso nós todos conseguir fazer a obra de Deus. É assim que nós vamos ser abençoados. Amém? Você tem dom. Tem dom. É por isso que estás aqui. Se você não tivesse dom, não estarias aqui. Mas tens dom. Você entendeu? Eu vou na casa do Pai. Eu vou na casa do meu Deus. Você sabe que nós pagamos essa sala? Nós pagamos. Vocês só não querem vir? Não, as pessoas vieram aqui. Amém? Nós vamos contar o que está aqui. Deus conta quem está presente. Quem não está, não vamos lhe contar. Quem não está, não está menos. A menos que a pessoa que não está aqui, aconteceu que na hora que nós estamos a começar o culto, é a hora que ele deve ir assinar a presença para pagar a renda, para pagar a fatura, tudo bem. Mas agora, nós estamos aqui, ele está ali. Que Deus toma controle da sua vida. Se vocês desejarem por ordem da vossa vida, uma coisa simples é oração. Deve orar. Eu, como servo de Deus, entreguei a minha vida em oração. Minha mulher sabe. Meu filho, antes de dormir, ele vem sem papá, ora para mim. Mesmo que isso mesmo que eu tinha problema com meu filho, mas quando ele chegar, eu vou dizer: essa é a carga que eu tenho. Eu devo orar para ele, ele vai dormir. Quando eu estou a sair a momento, eu vou trabalhar de noite, ele vai: papá, ponha-me, ora para mim, eu vou orar para ele. Sabe essas orações feitas? Um dia, ninguém vai me tocar. Quando eu não tiver mais,
Ninguém vai me tocar, porque ele vai dizer, você não vai me aguentar. Meu pai orava para mim, meu pai era grande servo de Deus, ele pode partir na eternidade, mas a mão que ele colocava em mim, a sua oração em mim, me fará labareda de fogo, flama de fé. Aleluia. Você vai ser labareda de fogo. É por isso, teus filhos estão na escola, ora sempre. Deus, os meus filhos estão aí na escola, lhes cuida dentro do teu carro. Quando eles vão chegar, professores devem tomar conta de lhe ensinar. Evita racismo no meio dela. Aquelas ofensas e outro mais, Senhor, que não venha acontecer naquele meio ambiente. Deus, meu filho foi em paz, que eu volte em paz. Quando ele chegar, Deus te agradeço. Finalmente acabaram de chegar. Dá de comer, dá de beber. Assim dia passou. Você sabe uma coisa? O inimigo é astuciado. Se você orar, você vai perceber que o inimigo não vai conseguir ficar do seu lado. Ele vai começar a te fugir. Não força. Quando alguém está te fugir, não força. Você tentou aproximar, ele não quer. Você tentou aproximar, ele não quer. Você tentou aproximar, ele não quer. Não força. Amém? Se você forçar, a única forma que nós podemos fazer para melhorar as nossas vidas a Deus é oração. Amém? E outra coisa que poderá nos salvar é ter a fé em Cristo Jesus. Amém? Tira a fé no dinheiro. Tira a fé no dinheiro. Tira a fé no trabalho. O trabalho pode estragar. O trabalho pode acabar. Tira a fé no crédito. O banco poderá vir buscar o carro dele. Poderá pegar a casa dele. Põe a fé em Deus. Amém? Se nós colocarmos a fé em Deus, pode me tirar o carro, pode me tirar a casa, pode me tirar tudo. Mas o mundo de Deus ainda existe sempre espaço onde eu posso residir e viver e retomar e recomeçar a zero. Aleluia. Que Deus Todo-Poderoso abençoe a sua vida. Que tipo de oração que você poderá fazer a teu Deus? Jesus ensinou a seus discípulos como orar. Que sorte de prière que tu peux faire devant ton Dieu? The type of prayer that you can live in front of your God. É uma oração que sai do teu coração. Oração é pedido. Deve ser pedido a Deus. Você só costuma pedir nas pessoas. Ninguém me visita, ninguém me liga, ninguém me manda mensagem. Que Deus abençoe, porque todos aqui, quando eu mando mensagem, eles respondem. É uma forma da gente se encontrar. É uma forma da gente trocar impressões. É uma forma da gente ver como é que você está. Eu posso não chegar aí, a minha mensagem chegou. Eu posso não vir aí, mas eu consegui ligar. Eu posso não te ver, mas eu consegui ouvir a sua voz. É muito importante. Amém? Por a ordem de Deus é orar. Procura sempre orar. Dinheiro vai ficar, irmão. Se você olhar o calçado que você costuma usar, custou mais do que você pode oferecer a Deus. Se você olhar casaco, custou mais que você poderá dar a Deus. Entre você enriquecer o teu corpo e pôr no banco de Deus, o que vale é poupar no banco de Deus. Quando a gente diz poupar no banco de Deus, porque nós também precisamos algo. O teu 10, o teu $1, o teu Deus, o teu $5, quando juntamos, pagamos aqui. Quando juntamos, compramos o pilha para micro. Quando juntamos, conseguimos fazer manutenções dos equipamentos que temos. É assim que vamos avançar. Aquela é a oferta da igreja, mas existe também a ação de graça. Você se me oferecer uma coisa, eu vou negar. Eu mesma coisa, quando eu chego à tua casa, você me dá água, talvez você compre aquela água. É a mesma coisa que você compra sumo, talvez você compre aquele sumo. É a mesma coisa que você compra alimento, que você põe na mesa. É a mesma coisa. Mas por que quando você compra alimento, me dá de comer, nunca fala, toda hora vim comer na minha casa, Não, você por até momento está procurando alguém para comer esse alimento, senão você vai deitar. Amém? Tens roupas limpas que você nunca usou mais, prepara, engoma aquilo muito bem, lava aquilo muito bem, vê quem é que eu posso oferecer. Será que isso vai lhe servir? E pôr a sua vida em ordem.
Aprende a fazer o bem. O bem aprende-se. Ninguém nasceu fazendo bem. Ninguém. Nós todos aprendemos. Ainda estamos aprendendo. Eu não sei fazer bem, mas estou aprendendo. Talvez a sua maneira de praticar o bem para comigo vai me ensinar mais ainda para praticar o bem para consigo. Amém? Estamos no fim. Que Deus abençoe a sua palavra. Coloquemos de pé. Aleluia. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras tuas mãos, o céu azul, estrelas com trilhado, o seu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Seguimos oração do Papa Buinga. Vai orar, deixar o servo e o povo de Deus que ouviram a palavra nas mãos de Deus. Éternel Dieu, Père du Père, Père Tout-Puissant, merci parce qu'il n'y a pas un Dieu comme toi. Alléluia. Depuis l'éternité, c'est toi qui savais qu'aujourd'hui nous serons dans ta présence. La Bible dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Seigneur, c'est vrai que pour nous puissions accéder dans ta présence, il nous faut l'esprit. Seigneur, pour comprendre la grandeur de ta parole, il nous faut l'esprit. Merci Père éternel pour la parole que tu nous as donnée ce matin. Dieu, de mettre nos vies en ordre. Seigneur, de nous-mêmes, nous ne serons pas, car nous sommes que faibles. Mais c'est toi qui vivifies à travers de ton Esprit Saint que tu nous viennes à l'aide, Seigneur. Dieu, nous te prions que tu puisses encore bénir ton serviteur. Seigneur, continue à lui donner des révélations pour nourrir ton peuple, afin de fortifier ton Église. Bénis-lui, bénis sa famille, Jésus. Nous prions, Seigneur, que tu puisses protéger tout un chacun de nous. Loin de nous tout ce qui est plan de l'ennemi, loin de nous tout ce qui est projet du diable. Nous te remettons toutes choses, toi, Père, qui connais toutes choses. La planification et le destin, c'est toi qui en as l'auteur, Seigneur. Nous te remettons ce temps, nous te remettons cette semaine, et ta grâce continue à être avec nous, Seigneur. Nous voulons réellement partager ta grâce au milieu de nous. Tu es notre berger, nous croyons que nous ne manquerons de rien. Telle a été notre prière par le nom de Jésus-Christ, et nous disons Amen. Amém. Amém. Tomamos nosso lugar, que Deus abençoe. Amado, hoje é domingo, dia 27 de agosto de 2023. Já realizamos mais um culto. Queremos pedir a todos, o único comunicado é evangelização. Evangeliza seu vizinho, evangeliza sua vizinha, liga alguém, convida alguém, venha. Se tem problema que precisa de oração, tem o meu número, envia mensagem. Eu vou orar particularmente pela sua vida e Deus Todo-Poderoso não faltará abençoar a sua vida. Amém? Senhor Deus Pai da eternidade, recebemos esse povo que veio diante de Ti. Senhor, antes de sair, vamos dar a oferta que nós trouxemos a Ti. Deus da glória, você conhece o problema de cada um. Toda mulher grávida que está aqui, Deus, que a sua mão poderosa possa segurar e protege. De uma injeção do inimigo diabo que vai fatigar as mulheres. A sua mão poderosa, Senhor, vai lhes poupar em todas as astúcias e artimanha do diabo. Deus, pedimos a vida nas nossas casas. Quem perdeu o emprego, Senhor, que encontra um bom emprego. Coloca homens da oportunidade no seu caminho. As aberturas, que a sua graça possa manifestar em nome de Jesus. Deus, essa união
esse amor, essa confraternidade que você nos uniu, tornamos uma grande família para o reino do céu. As crianças, próxima semana vão retomar a escola. Nas paragens do autocarro, nos autocarros, na escola, nas bibliotecas, nos locais de lazer, por onde eles vão passar, a sua mão poderosa e teus anjos estejam em obra, em nome de Jesus. O caminho onde viemos para essa sala conhecemos. O caminho do regresso não conhecemos. Tira acidente à frente de nós. Abençoa a água, abençoa o alimento, abençoa todos aqueles que irão nos abençoar. Afasta o inimigo, o diabo, da nossa volta. Todo aquele que quer ver a nossa morte, desafasta. Todo aquele que quer nos ver na perdição, desafasta no meio de nós. Todo aquele que quer nos ver desaparecer, Deus, não lhes deixa a nossa volta. Que a sua mão possa permanecer em nós. Assim oremos com a fé, como uma só pessoa, digamos: obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe. Temos aqui 6 ofertas. Põe a sua oferta aqui. Não sai sem, portanto, me cumprimentar.